Fala galera, análise de Santos 0, São Paulo 0 pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 110 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui o Santos com uma posse de bola bem baixa para um time mandante, apenas 30% contra 70% do São Paulo. Aqui embaixo a gente vai olhar para a distribuição média dos jogadores em campo e a ideia é perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, né, pressionando de repente o seu adversário contra o seu campo defensivo. Eu vou substituir os jogadores aqui por duas linhas que representam um avanço médio de cada uma das equipes e a gente vê aqui que Santos e São Paulo estão mais ou menos posicionados à mesma distância da linha do meio de campo, né? Então, apesar do São Paulo ter mais posse de bola, não pressionou o Santos contra o seu campo a princípio. Para complementar essa análise, a gente vai olhar para a concentração de jogadas da partida e a gente vai ver que o São Paulo dominou as jogadas no meio de campo, né? Do total de jogadas da partida, 30% foram do São Paulo no meio de campo contra 16% do Santos. E o São Paulo também conseguiu construir mais no campo de ataque. Do total de jogadas da partida, 12% foram do São Paulo no seu campo ofensivo e 9% do Santos. Fechando a análise de comportamento, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê muito mais barras vermelhas do que barras brancas, né, mostrando que o São Paulo dominou a partida por mais tempo, mas a gente vê poucos trechos com uma intensidade muito alta no domínio, né? A gente tem aqui pelo lado do São Paulo, aos 30 minutos do primeiro tempo, a gente tem aqui o Santos também no início do segundo tempo com domínio um pouco maior, depois a gente já tem um trecho aqui lá um pouco antes dos 30 minutos do segundo tempo pelo São Paulo, mas nada muito expressivo. Sabendo que a intensidade do domínio, né, varia desde 100, representando um domínio total da equipe mandante, até menos 100, representando um domínio total da equipe visitante, se a gente tirar uma média aí de todas essas barras, a gente vai chegar no número menos 11, que representa aí o domínio do São Paulo relativamente alto para uma equipe visitante na média aí da partida. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. A gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então o Santos aqui com 0,41, um número bem baixo, e o São Paulo com 1,15, um número relativamente alto aí para um time visitante. Fica claro aqui a superioridade do São Paulo nesse quesito. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que as duas equipes finalizaram um pouco na partida, 11 pelo lado do Santos e 12 pelo lado do São Paulo, a gente vê um equilíbrio, mas em termos de expectativa de gols, as 11 finalizações do Santos geraram aí uma expectativa de 0,60, né, um número baixo para uma equipe mandante, e pelo lado do São Paulo, quase o dobro disso, né, 1,18 de expectativa de gols para o São Paulo, um número alto aí para uma equipe visitante. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria marcar com base na qualidade das oportunidades. Então a gente vê aí o São Paulo indo melhor nesse quesito. Mas só contabilizar aí a quantidade de finalizações ou a expectativa de gols não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai, né, ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. Então, pelo lado do Santos, essa expectativa foi baixa, né, de 0,31. Pelo lado do São Paulo, uma expectativa mediana aí de 0,8 gols, né? De qualquer forma, uma clara superioridade do São Paulo também na expectativa de gols pós-chute. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. A gente vai ver que as duas equipes foram mal, né? O Santos aí com valor de menos 0,29 e o São Paulo com menos 0,38. Então, baseado no desempenho nas finalizações das duas equipes, elas tiveram sua expectativa de gols reduzida em relação à qualidade das oportunidades que elas criaram. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então a gente vai ver que pelo lado do Santos, o goleiro tomou aí, ele evitou, né, 0,80 gols, que é a diferença aqui do 0,8 de expectativa de gols pós-chute do São Paulo e o número de gols que o São Paulo marcou, que foi 0. Então um bom desempenho do goleiro do Santos, que tomou quase um gol a menos do que o esperado. Pelo lado do goleiro do São Paulo, esse valor é de 0,31, né? Também não tomou nenhum gol e a expectativa era que tomasse 0,31 gols. Não dá para dizer que foi um desempenho tão bom em relação ao goleiro do São Paulo em relação ao goleiro do Santos, mas também o goleiro do São Paulo teve menos, sofreu menos
né, na partida, vamos dizer assim. Então aí um desempenho bom aí para os dois goleiros que passaram aí, não foram vazados na partida. E para finalizar nossa análise, se a gente olhar para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Santos, a gente vê que todas as estatísticas aqui com 2 ou 1 estrela apenas, né, só o desempenho do goleiro que foi bom. Pelo lado de São Paulo, a gente já vê mais estatísticas aqui com 4 estrelas, né, como a expectativa de assistências, a expectativa de gols, algumas estatísticas com 3 estrelas, como o desempenho do goleiro, expectativa de gols pós-chute e finalizações. Então dá para dizer aí que uma partida fraca do Santos e uma partida aí próximo de mediana para o São Paulo, né? Então talvez o empate aí tenha sido melhor para o Santos do que para o São Paulo, considerando aí o desempenho das duas equipes. Então fechamos aí mais uma análise de Santos 0, São Paulo 0. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!